Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia aqui de aula, de encontros, de conhecimentos sobre a energia cigana. Enquanto o pessoal está entrando, vamos ver quem vai continuar conosco. Nós estamos fazendo aqui no canal Crisco e Terapias Integrais 3 aulas sobre a energia cigana. Olha, a Flávia entrou, Flávia Plantas, olha, ela lida aí, trabalha com energia vegetal. A gente vai falar bastante aí de ervas também dentro da energia cigana. A Luísa chegou, que linda, vão entrando aí. Então hoje é a nossa segunda aula da trilogia da energia cigana. Nós vamos falar hoje sobre os clãs ciganos espirituais. Quem estiver chegando aqui, depois vai ficar gravado aqui no IGTV. Quem está chegando e não assistiu a aula anterior, a primeira aula que nós falamos sobre mentores e mentoras ciganas, a comunicação que nós temos com esses mentores ciganos, eu sugiro que você vá lá e assista, porque tá muito legal. E lá eu contei também um pouco da minha história, da minha relação com a energia cigana e com os ciganos espirituais. Então, para quem tem curiosidade, e eu fiz questão de falar um pouco da minha experiência, principalmente pelas perguntas que eu recebo constantemente sobre dúvidas de conexão com os seus ciganos, né? Então, quem está começando a trilhar esse caminho, quem está entrando em contato, quem sente um interesse pelos ciganos, quem começa a conhecer, a despertar o interesse para um oráculo cigano, baralho cigano e outros, enfim. E aí fica com aquela dúvida, né? Quem é a minha cigana? Quem é o meu cigano, né? Se referindo, a gente já toma posse, né? Meu. Mas a gente carinhosamente fala assim, mas se referindo sempre a esses mentores espirituais dessa linhagem cigana que nos acompanham, tá? Então, tá lá. Pode ajudar aí muitas pessoas a entenderem uma forma. Eu contei como foi comigo, tá? Então, se servir para alguém, se ajudar alguém a compreender essa conexão, é bem legal, eu fico feliz. E também nós falamos sobre como e o que a gente pode fazer para se conectar melhor, né, com essa energia cigana. Isso tá tudo lá na aula passada, que foi a primeira aula da nossa trilogia. Hoje a gente vai se dedicar a falar sobre os clãs ciganos espirituais. Então, dentro dessa grande hierarquia, vou chamar assim, que a gente chama, né, linhagem de trabalho espiritual, enfim. Dentro dessa hierarquia, que a gente chama de ciganos, nós temos muitos tipos de ciganos diferentes, vamos chamar assim. Isso não é muito diferente do povo cigano encarnado, né? A gente costuma, por desconhecimento, colocar todos os ciganos dentro de um mesmo nome, são ciganos, e muitas vezes as pessoas não sabem que os ciganos, né, esse povo que a gente chama de cigano, eles têm grupos muito diferentes que remontam a origens históricas diferentes no mundo, né, no nosso planeta, com troncos linguísticos diferentes, com características e com aspectos culturais e sociais muito diferentes um do outro. Então, aqui no plano físico, nesse, né, do povo cigano encarnado, nós já observamos que existem esses diferentes grupos, né, que a gente historicamente passa a conhecer como grupos étnicos dentro dessa cultura que a gente chama de cigana, no geral. Tá? Então nós temos esses grupos que têm características diferentes, que têm cultura, seus aspectos culturais, os aspectos linguísticos também diferentes, né? Nós temos grupos étnicos ciganos muito fortes aqui no Brasil que
eles chegaram aqui, não se espalharam para muitos outros lugares. Nós temos grupos diferentes nos Estados Unidos, temos grupos diferentes na Europa, no leste europeu, enfim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa dar um olhar também quando falamos sobre ciganos espirituais, vai ser a mesma coisa, né? Então, tem tudo que a gente tem lá, a gente acaba tendo aqui. Então, lá no astral, aqui no plano físico. Então, no astral, nós também temos divisões, digamos assim, ou classificações dentro desse povo cigano. Só que lá, essas classificações, né, elas acontecem não por etnia, ou por linguagem, ou por qualquer outra coisa cultural que se associa ao plano Terra. Lá eles se agrupam na espiritualidade por afinidade. E a afinidade de quê? Afinidade de padrão energético, vibracional, de acordo com aquilo que eles vibram. E esse padrão energético vibracional que se afinizam, eles trazem características de trabalho também na espiritualidade. Então, quando a gente fala de clãs ciganos espirituais, nós estamos falando sobre o povo cigano, né, essa linha de trabalho cigana, que trabalha na espiritualidade e que vai se agrupar com espíritos afins de acordo com a sua energia, o seu padrão vibratório, que vai direcionar para um tipo de atuação específica, né? É muito próximo com o que nós temos aqui, né? Nós temos vários médicos, mas cada médico com a sua especialidade. Nós temos vários profissionais de saúde, então não só médicos. Nós temos profissionais de saúde mental, de saúde emocional, de saúde física, né? De saúde interna, e assim por diante. Temos profissionais de saúde que não são médicos, que não são enfermeiros, que são fisioterapeutas, que são psicólogos, que são terapeutas naturais, enfim, uma infinidade de classificações, né? É mais ou menos isso quando a gente fala dos clãs ciganos espirituais. O que a gente vai fazer? Estudar alguns deles. Eu trouxe aqui 7 clãs espirituais que são com esses 7 clãs que eu me aproximei mais, que eu aprendi a conviver, a canalizar e de alguma forma a trabalhar com eles. Existem tradições ciganas que vão trabalhar com mais clãs espirituais. Então, tem tradições que vão trabalhar até com 13, 12, 13 clãs espirituais. Então, é uma questão que eu gosto sempre de falar para que vocês entendam e que, se tiver curiosidade, de repente conhecer mais e procurar, né, esses conhecimentos e aprofundar. Eu vou falar da referência que eu tenho dentro do meu trabalho. Então, compartilhar isso com vocês. Se você está aqui para entender um pouquinho mais, para anotar os conhecimentos, pega aí caderno, pega a caneta, pega um lápis, porque eu vou trazer aqui algumas dicas. Eu vou falando desses clãs ciganos e já vou apresentando as características desse clã cigano e alguns elementos com os quais eles trabalham, porque quando a gente conhece os elementos, e geralmente os elementos de trabalho dos clãs espirituais, eles estão associados com o quê? Com o padrão vibratório daquela linha de trabalho. Então, quando eu falo assim, o clã dos ciganos dourados, o clã dos ciganos dourados está conectado com o vinho tinto doce, por exemplo. Significa que neste elemento eu tenho um padrão vibratório que facilita a conexão com este padrão vibratório dos clãs ciganos dourados, né, dos ciganos dourados.
pertencente a este clã. Por que que isso é interessante a gente conhecer? Porque nos ajuda no dia a dia, primeiro, a fazer aquele exercício de conexão com os mentores, que eu dei um exemplo na aula passada e nós fizemos juntos, tá? E também nos ajuda a compreender o que eu posso usar como elemento para trabalhar energias específicas de acordo com as minhas necessidades. Então, o conhecimento dos clãs ciganos espirituais, ele passa a ser muito importante para a gente entender a magia cigana, que é o tema da nossa próxima aula na quinta-feira. Então, para falar de magia cigana, eu, Cris, não consigo desvincular do conhecimento dos clãs ciganos, porque eu preciso conhecer cada linha de trabalho, eu preciso conhecer qual é o padrão vibratório, quais são as características e os elementos. Porque aí quando eu for falar lá de magia cigana e quando eu precisar de alguma ação mágica, que é a transformação de alguma energia específica na minha vida, eu vou usar quais elementos? Eu vou usar aqueles elementos vinculados àquele clã. Tá? Então, é interessante o conteúdo de hoje, anotem, porque já vai ficar aí várias dicas para a nossa próxima aula, tá? Vou aproveitar, dar alguns recadinhos aqui e responder perguntas também que ficaram da aula passada que eu recebi. Primeira pergunta foi sobre conexão com os nossos mentores. E aí eu recebi uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Cris, como é que eu sei qual é a minha cigana? Eu vou saber quando ela disser quem ela é, quando ela deixar no meu campo mental o nome, qual é o clã a qual ela pertence, né? E assim, tanto as ciganas quanto com os ciganos, né? As duas partes. Então, quando é que eu sei? Como eu sei? Como eu fico sabendo quem é a cigana? Tá? Porque para o mundo espiritual, o mais relevante não é o nome. Até porque a linhagem cigana, eles trabalham com nomes de linhas de trabalho. Então, por exemplo, quando a cigana Esmeralda se apresentou para mim e que eu fiquei sabendo que ela se chamava Cigana Esmeralda, ela não é a única cigana esmeralda. Existem milhares de ciganas esmeraldas, porque esta linha de trabalho de ciganas esmeraldas é uma linha de trabalho, né? Pessoalmente, aquele espírito pode ter qualquer outro nome, mas quando ela vem trabalhar conosco, ela vai dar este nome que é o nome da linha de trabalho dela, né? É só para a gente entender que o mais importante não é sabermos o nome dos nossos mentores, mas é nós nos habilitarmos a fazer essa conexão mental, mediúnica, por inspiração, de uma forma tranquila, leve, e que a gente possa efetivamente usar essa conexão para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento, e algumas pessoas que usam até para um trabalho voluntário aqui de caridade, de apoio, de ajuda às pessoas, né? Toda vez que alguém conversa comigo e que diz que está passando por um problema e eu pergunto, posso fazer uma oração por você? E ela diz que sim. Eu pego o nomezinho dessa pessoa e eu posso fazer uma magia cigana. E eu vou estar usando o quê? A minha conexão com a minha espiritualidade, com esses seres de luz superiores, e através dos conhecimentos e da atuação elemental, eu posso ser um canal de ajuda para essas pessoas, né? Então, quando a gente usa isso com ética, quando fazemos por amor, nós simplesmente ajudamos. Não importa se quem está ali comigo me ajudando se chama Esmeralda, se chama Sarita, se chama Cristal, se chama qualquer outro nome de qualquer outro cigano. Para mim, Cris,
o nome não é o mais importante. O mais importante é a conexão. E quando nós temos a conexão e temos uma postura de trabalho, o nome vem. É natural. A gente sabe quem é. A gente identifica, né? É naturalmente. Então, para quem me perguntou, não tenha pressa. Não tenha ansiedade de saber qual é o nome da minha cigana, qual é o nome do meu cigano de trabalho. Quando for a hora adequada, propícia, isso vai ser revelado de alguma forma, porque eles dão um jeito de trazer a mensagem, né? Seja por sonho, por intuição, seja num processo de incorporação e eles mesmos vão falar, né? Então, mantenha o seu equilíbrio, né? Trabalhe o seu campo mediúnico, intuitivo, para que você seja um canal mais limpo de conexão e aí sim identificar, tá? Então, essa é uma pergunta que eu queria muito falar aqui ao vivo, responder a nossa colega que perguntou, que é uma pergunta muito recorrente e que eu considero até importante, né? Outros recadinhos. Quem ainda não tem o e-book com as afirmações pela simbologia do baralho cigano, eu preparei um material escrito, elaborei, ele tem várias explicações sobre como símbolo, como a simbologia do baralho cigano nos ajuda a nos conectar com a nossa essência. E isso vai ajudar muito quem está trilhando um caminho de conexão com a espiritualidade cigana. Nós estarmos imbuídos, vivermos as virtudes divinas, para a gente se transformar num canal mais limpo, para essa conexão acontecer com mais facilidade. Então, tem um material escrito e 36 áudios com as afirmações que eu ensino lá no e-book como é que a gente faz diariamente, 5, 10 minutinhos no máximo por dia, para a gente poder fazer enquanto toma café rapidinho de manhã, enquanto toma banho antes de trabalhar, rapidinho ali no final da noite, depois que as crianças dormiram, enfim. É muito fácil, é prático e traz pra gente uma sensação de leveza, porque a gente vai se conectando com a nossa essência. Quem não baixou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas tem na minha página do Facebook, tem no Instagram, tem lá o link, aqui no Insta tá na bio, só clicar na minha bio e vai ser direcionado lá. É gratuito, é um material para vocês usarem, compartilharem com amigos, é para todo mundo que quiser usar, tá? Não paga nada, não vou vender nada por este material, tá bem? O segundo recadinho que eu queria trazer já para vocês é que quem está acompanhando as nossas aulas abertas, eu vou fazer no dia 13 de julho um aprofundamento desse conteúdo, falando especificamente sobre leitura oracular com o baralho cigano. Não vou dar aula de baralho cigano, é a gente poder fazer uma reflexão sobre o que é esse oráculo, o que pode e o que não pode, tá? Eu acompanho nas redes sociais vários grupos que falam da energia cigana, que falam do conhecimento oracular, tem muita dúvida, tem muito equívoco acontecendo. Então, eu vou abrir essa aula no dia 13 para falar sobre todos esses assuntos, e às vezes assuntos polêmicos, tá? Se alguém me pergunta se o marido tá traindo. Eu posso perguntar pro baralho? Não posso. Se alguém chega aqui, tá com um familiar doente, pergunta, eu quero saber se essa pessoa vai morrer esse ano. Eu digo, não digo, o que pode, o que não pode, né, dentro da leitura oracular. Isso passa por uma ética de trabalho que é muito importante. E vou fazer essa aula fechada no Zoom, não vai ser online e aberta em redes sociais. Por quê? Porque é
para pessoas, é direcionada para pessoas que realmente têm interesse de trabalhar ou tem curiosidade, mas de uma forma de compreensão, de compreender. Eu não quero ler baralho, mas eu quero entender o que pode, o que não pode. Eu já ouvi vários relatos, e aqui quando eu vou abrir leitura, muitas pessoas me contam situações anteriores vividas de ter feito uma leitura com alguém e saiu meio assim, desnorteado, porque recebeu tanta informação e a pessoa ficou meio assim, o que eu vou fazer agora? Então, existe a atuação que a gente tem e a responsabilidade que nós temos quando trabalhamos com a espiritualidade. Isso passa pelo baralho, passa pela magia cigana, que a gente vai falar mais na aula aberta da quinta-feira, que eu vou aprofundar lá no dia 13 de julho. Então também é para quem se inscrever, eu vou deixar também aqui na descrição o link para vocês entrarem no nosso grupo do Whats, que é lá no grupo do Whats Oráculo Terapia, que eu vou colocar o link da aula pelo Zoom. É gratuito também, não vai pagar nada, é para quem quer ir aprofundando os estudos, tá bom? Outro recadinho. Vamos lá aos nossos clãs ciganos espirituais. O primeiro clã que a gente vai falar é o clã dos ciganos dourados. Tá? Essa é uma linha de trabalho, quando a gente fala assim, a energia dourada, a gente já atribui a riqueza, a prosperidade, ao ouro, né? E é essa relação que a gente tem, essa energia, esse padrão vibratório desse clã dos ciganos dourados, né? Esse clã tão lindo que trabalha na vibração da nossa vida material. Tudo que é aqui da matéria, ou seja, toda a prosperidade. Aqui, quando eu falo prosperidade para esse clã, não é só prosperidade de dinheiro, não é só prosperidade de bens materiais, é prosperidade de saúde, é prosperidade de conhecimento. Portanto, é um clã que vai trabalhar muito bem em todas as questões de estudo e trabalho. Tudo que envolve o nosso crescimento aqui na matéria, tudo que a gente conhece, tudo que a gente produz. Então, sermos úteis, todos os frutos que nós geramos aqui no plano físico, no plano material, tá dentro da energia desse clã dos ciganos dourados. Então, para quem aí tá querendo melhorar as finanças, para quem está querendo ter mais concentração, fortalecimento do campo mental para estudo, para quem vai fazer concurso, para filhos. Às vezes a gente quer fortalecer uma criança, um adolescente ali para estudar para as provas, para passar no vestibular. Agora, nessa época de pandemia, que tá as aulas online, né, que viraram ali o terror dos pais. Então, para aquela criança, aquele adolescente prestar atenção, ter disciplina, tudo tá aqui. Esse clã, a gente pode chamar os ciganos do clã dourado para nos ajudar, tá? Em todos esses aspectos. Deixa eu ver aqui na minha colinha. É isso aí, prosperidade também ajuda na questão de saúde. É isso aí. Fisicamente, se eu posso dizer assim, a forma como eles geralmente se apresentam, tá? São de ciganos mais altos e fortes. Sabe aqueles imponentes, assim, a gente olha meio assim, né? Assim, geralmente a forma de apresentação deles é meio majestosa, assim, né? Tudo a ver com o dourado ali, da grandiosidade, né? A gente fica com essa sensação. E é muito interessante porque quem faz algum trabalho espiritual com a incorporação, né, que vai incorporar esses espíritos para algum trabalho espiritual, geralmente a gente
ver, consegue captar na própria incorporação. Parece que o médium cresce, fica mais alto, que a gente olha, nossa, nem parece aquela pessoa ali, parece que ela cresceu. Então, assim, o padrão, a energia ali espiritual que envolve esses seres, geralmente a apresentação é dessa forma. Anotem aí, quem quiser ir anotando, né? Fazendo as suas anotações dos elementos. Então, eu não vou falar todos, tá? Então, futuramente, ou de repente num curso do baralho cigano, eu entro a fundo nos elementos, mas eu vou trazer alguns para vocês dentro do tempinho que a gente tem desses 7 clãs. Anotem: clã dos ciganos dourados. Bebidas que a gente pode trabalhar campo vibracional desse clã é o vinho tinto doce e o martini doce. Aquele martini docinho, né, que é gostosinho de tomar. Então são essas duas bebidas que a gente pode trabalhar o campo energético deles. Ervas. Então, uma colega que entrou das plantas, eu ainda falei no início, plantas, ervas que têm relação e afinidade com essa energia. Girassol, né? Tanto a flor quanto a semente do girassol. Não é à toa que a gente vê aí um monte de simpatia, né, com semente de girassol para prosperidade, para fartura, para abundância. Então tem muita ligação. E a flor do girassol, né, só aquele brilho, aquele amarelo, né, representando a cor do sol ali, é aquele dourado, né, de grandiosidade. Então tem um padrão vibratório muito bacana para a gente trabalhar com esse clã, tá? Tudo que for dourado, tecido dourado, né, ouro, pó de ouro, tudo que for dourado. E é muito comum nós vermos em casas de trabalho ciganos ou os oraculistas que trabalham com a energia cigana ter um tachinho, né, um tacho de cobre com moedas dentro. O tacho de cobre tem uma energia muito do clã dos ciganos dourados, trabalhando ali a espiritualidade. Não é à toa que a gente tem sempre moedinhas, né, dentro de um tacho de cobre. Isso vai trazer essa energia de fluxo, de abundância e de prosperidade, tá? Então são esses os elementos. Quem quiser ainda trabalhar com aromas, né, incensos, canela, cravo e noz moscada, cheirinhos que tem muita relação com esse clã espiritual, tá? O clã dos ciganos dourados. Vamos falar então do segundo clã, que é um dos mais conhecidos, geralmente, né? Tem as ciganas, quando a gente vê, é muito fácil perceber quando é uma cigana desse clã. É o clã das ciganas do amor. Então, são aquelas ciganas que trabalham maravilhosamente bem para o amor, para a harmonia afetiva, para a união não só de casais, né? Não é amarração, não. É união harmônica, consensual, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? A harmonia e o amor familiar, a união familiar. Então, o clã das ciganas do amor vão trabalhar muito bem com essa energia emocional, com essa energia de afetividade. Pensa naquelas pessoas, a gente sempre conhece alguém, né? Se não, até dentro da nossa família mesmo, né? Mas alguém a gente conhece, aquela pessoa turrona, durona, que parece que não gosta de ninguém, tá sempre dando contra. Esse clã é maravilhoso para trabalhar com aquele coraçãozinho que tá ali tão cristalizado, tão duro, né? Pessoas às vezes têm dificuldade de demonstrar afeto. Tem pessoas que são maravilhosas, são generosas, né?
É muito comum ver características assim em homens ainda, tá? Homens que são cuidadores, protetores da sua família, mas tem muita dificuldade de dizer eu te amo. Tá? Se a gente pega a geração mais antiga, a dos meus avós, por exemplo, não eram só os homens que não tinham muito essa questão da afetividade, as mulheres também, porque era uma vida, para a grande maioria da população, era uma vida tão dura, era uma vida tão difícil, era uma vida de tanto trabalho, que era perda de tempo ficar parando, eu te amo, vem cá filhinho, abraço, né? Muitas pessoas da geração anterior à minha, né, da geração ali da minha mãe, do meu pai, cresceram, infância, adolescência, entraram na vida adulta e talvez não tenham recebido um abraço afetuoso de pai e mãe. E não porque os pais não amavam, é que não fazia parte da tradição, digamos assim, né? Então, muitas pessoas ainda hoje herdaram essa dificuldade de se abrir emocionalmente, de demonstrar afeto. Então, esse clã também vai ajudar muito nesses casos e nessas situações. E eu gosto sempre de falar isso porque às vezes a gente fala de ciganas do amor, a gente já pensa logo em amarração, né? E não é exatamente isso. Tem um outro aspecto que esse clã trabalha também muito bem, que é o amor próprio. Né? Às vezes eu atendo umas pessoas, geralmente mulheres, né? A grande maioria que vem com essa queixa, que diz assim, eu tenho o dedo podre. Então eu já tive vários relacionamentos e parece que não dá certo para nenhum, quero saber quando é que eu vou encontrar a minha alma gêmea. Tá? E aparece ali, seja pela orientação espiritual, ou seja no próprio baralho cigano, a gente começa a perceber que aquela pessoa precisa de amor próprio, é o momento dela se encontrar com ela mesma. Ela não vive um momento da vida para viver um relacionamento com outra pessoa, mas ela precisa se amar primeiro, ela precisa se valorizar, ela precisa confiar em si. Tá? Então, esses aspectos de amor próprio, de autoconfiança, de segurança pessoal, isso é muito bem trabalhado pelo clã das ciganas do amor, trabalhando amor próprio, trabalhando esta visão interna que nós temos de nós mesmos, né? No sentido afetivo, de valorização. E valorização não da parte egóica, mas a valorização das nossas características de essência, né? Daquilo que, se nós somos bons, nós precisamos reconhecer que somos bons. E reconhecer que eu sou boa em algo não quer dizer que eu seja vaidosa necessariamente. Mas eu dizer assim, olha, a minha leitura do baralho é muito boa. É um reconhecimento, né? É boa. Quantas pessoas já foram ajudadas, já conseguiram superar situações da sua vida? Então, não é se envaidecer e cair pelo orgulho, pela vaidade, mas é valorizar aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos. E dentro do mundo espiritualista, né? É muito comum, às vezes, nós falarmos muito, e eu escuto isso demais, né? Precisamos cuidar a vaidade, precisamos cuidar o ego, não podemos ser egóicos, né? Então, porque eu tenho que sempre ser humilde, e às vezes o entendimento que a gente acaba criando da humildade é um entendimento muito desvirtuado do que é humildade. Humildade não é autodesvalorização. Então, quando eu desvalorizo quem eu sou, quando eu desvalorizo aquilo que eu sei, quando eu desvalorizo tudo aquilo que eu faço, isso não é ser humilde.
É tipo assim, nossa, Cris, que legal esse teu trabalho. Ai, não é, não, isso aí é a espiritualidade que trouxe. Mas e a minha parte qual foi? E a gente acha às vezes que a gente, né, se isentar daquela tarefa ou da participação naquela situação, isso é um sinal de humildade, e nem sempre. Né? E o clã dos ciganas do amor nos ajudam a compreender qual é a linha tênue que separa essa falsa modéstia, falsa, ilusória humildade, né? De uma autoconfiança equilibrada, consciente, positiva. Né? Isso pode ajudar muito aí, muitos de nós. Numa época em que a gente vive um século de depressão, de ansiedade, de desmotivação, de pessoas que não se sentem capazes, de medo de realizar, medo de ser bom o suficiente. O clã das ciganas do amor pode ajudar muito nesse momento que a gente passa por tudo isso, né? Anotem aí agora os elementos que a gente pode usar para se conectar com essa linha de trabalho, com esse clã, né? Primeiro que a cor aqui muito vinculada a esse clã é os tons de vermelho e rosa, né? Então os rosáceos em geral, o vermelho, tá muito vinculado a esse clã das ciganas do amor, né? Também a gente vê uma mescla de vermelho e dourado, né? Então, para trazer essa energia para cima, de valorização. Então, tudo que envolve essas cores, vocês estão ali com elementos de canalização para as ciganas do amor, tá? As ervas e plantas, rosas vermelhas, tá? Então, é a melhor energia, o padrão vibratório da rosa vermelha se conecta, tem ali o mesmo padrão vibratório desses espíritos que atuam nessa linha de trabalho. Então a rosa vermelha vai ser aqui, então ter uma roseira na sua casa, no seu jardim com rosa vermelha, né? Quando for criar uma conexão, quando for fazer suas meditações, tem um botãozinho de rosa vermelho, isso vai ajudar bastante, tá? Bebidas. Tem bebidas que a gente pode usar, são os licores, licor de cereja, licor de morango, são bebidas docinhas, né, com frutas vermelhas em geral. Então, licor de framboesa, esses licores, cor de cereja e de morango são assim os mais fáceis de se encontrar e também tem uma energia muito maravilhosa. E por que licor, né? A bebida docinha, porque é o doce da vida, né? Tá vinculado com essa leveza de ser. Então a gente tem aí esses elementos. Para quem quer alguns outros elementos, né, de perfumes e óleos aromáticos em geral, use o aroma de rosas, né? Incenso de rosa, óleo essencial de rosa, né? Esses óleos aromáticos que a gente usa, como é que é o nome, gente? Esses os aromatizadores, né? Os aromatizadores com essências de rosas, então o aroma também. E quem quiser fazer ali uma conexão através de alimentos, canela em casca, morango, a fruta morango, maçã, mel, são elementos maravilhosos, né? Então a gente está precisando, por exemplo, de amorosidade entre a nossa família. Então está acontecendo muitos desentendimentos, filho brigando com pai, pai se irritando com filho, marido e esposa entrando em atrito e se irritando muito,
façam ali uma conexão com o clã das ciganas do amor. E aí não importa se a minha cigana é deste clã ou não. Eu vou pedir para este clã vir até a minha casa e trabalhar com todas as pessoas ali da minha casa, para que nós tenhamos mais tranquilidade, amorosidade, que a gente aprenda a compreender um ao outro, que o nosso campo emocional seja limpo, seja aliviado, que toda a irritação vá embora. Então a gente vai usar esses elementos. Eu posso fazer ali um pratinho, coloco uma maçã, alguns moranguinhos, jogo um pouquinho de mel em cima, pego uma rosa vermelha. Ah, Cris, mas eu não tenho tudo isso em casa. Faz com que você tiver. Ai, mas eu não tenho rosa, não tenho licor. Pegue uma maçã, pega uma colherinha de mel, põe uma colherinha de mel num pratinho, acende uma vela vermelha, a gente já sabe que o vermelho é a cor desse clã, e ali faça a sua oração. Na aula passada eu falei, a vela, o elemento é para a cigana? Não, eles não precisam disso. Eles são muito mais superiores do que nós, eles não precisam do elemento. Então, quando eu uso o elemento, eu estou conectando com aquele padrão vibratório correspondente. E isso vai facilitar que um campo de energia se abra na minha casa, na minha vida, de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Então, é um dos clãs ali, as ciganas do amor, que mais são solicitadas ultimamente. O terceiro é o clã dos ciganos e das ciganas encantadas. Tá? É um clã que não é tão conhecido e também não é tão comentado sobre os seus trabalhos, porque são espíritos muito leves, muito sutis, e que às vezes até parecem um pouco diferentes, assim, dessa energia impetuosa, né? Que a gente fala dos ciganos, são alegres, são ativos, são conversadores. E os ciganos e as ciganas encantados geralmente são mais silenciosos, são mais graciosos, tá? Não são tão espalhafatosos, não é como o clã dos ciganos dourados, que onde eles chegam, a gente já percebe que a energia mudou, porque são grandiosos, né? Ou como as ciganas do amor, que vem trazendo aquela alegria. Aqui não, são mais leves, né? E ao mesmo tempo que são mais leves, trazem um encantamento. Sabe aquelas sensações de quando a gente vê algo muito bonito que a gente fica... Ai, é mais ou menos isso. É difícil até de descrever a sensação. Quando a gente vê um videozinho de bichinho bonitinho na internet, que a gente... Ai, que amor! É um pouquinho dessa sensação. Que este padrão vibratório desse clã dos ciganos e das ciganas encantadas trazem na nossa vida. E imagina, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, cadê o nosso encantamento? A gente precisa de encantamento. Então, é uma linha de trabalho que vai nos ajudar a nos conectar com esse encantamento pela vida, né? Quando a gente passa por um momento de muita tristeza, é difícil, parece, as pessoas falam, né? Parece que o mundo tá cinza, tudo ficou cinza. Então, perdeu a graça, perdeu o encanto. Tá? E esses ciganos e ciganas desse clã nos ajudam a retomar o encanto. Nos ajudam a retomar o encanto por nós, pela nossa vida, pelo mundo, pelas pessoas à nossa volta. Tá? Então são ciganos aí não tão conhecidos, mas com uma importância fundamental. Eu gosto muito de trabalhar com essa energia, principalmente quando eu estou atuando em pessoas e com pessoas que estão em processos de luto, que passaram por perdas, que estão em processo de depressão profunda,
que precisam dessa energia de encantamento, de leveza, de alegria, de uma forma simples, né, direta. Então é bem esse o foco desse clã, tá? Vamos lá, os elementos que a gente pode usar. Esse clã a gente conecta com a energia das fitas coloridas. Então, quem já fez alguma leitura de baralho comigo, presencial, porque pelo vídeo às vezes não dá para ver, já viu que na taça que eu tenho, sempre uma taça com água, isso foi a orientação da minha cigana. Toda vez que eu fosse abrir uma leitura de baralho cigano, eu tivesse uma taça com água. E eu coloquei no pezinho da taça várias fitas coloridas ali, trazendo a energia deste clã, né? Dessa leveza, desse encantamento pela vida. Outros elementos que a gente pode usar aqui são elementos musicais. Então, o pandeiro, que está muito associado, né, ao povo cigano, é um instrumento musical que dá ritmo, e esse ritmo ele está associado com os batimentos cardíacos, tá? E tem aquele chocalhinho, porque é a batida, e cada vez que a gente bate tem o chocalhinho do pandeiro. Então ao mesmo tempo que se conecta com a nossa batida do coração, é o sibilar da vida que acontece conosco. Então também é um elemento bacana para você. Nem todo mundo tem pandeiro em casa, mas às vezes até esses de brinquedo que a gente compra para as crianças, a gente também pode utilizar para chamar. Pega o pandeiro, bate 3 vezes e pede a presença das ciganas encantadas, dos ciganos encantados, para me ajudar a olhar para a vida com mais otimismo, para ser mais otimista com as coisas que estão acontecendo na minha família, no meu trabalho, para que eu consiga voltar a ter e sentir uma leveza maior na minha vida, trabalhando melhor os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? Um clã bacana para isso. Vamos para o quarto clã, o clã dos ciganos de cura. Existe essa linha de trabalho do clã dos ciganos da cura, é muito bonito, muito especial. Tá? A cigana Esmeralda, que é uma das minhas mentoras, ela trabalha muito forte nessa linha de trabalho de cura, né? Então vão atuar em cura em todos os níveis da nossa vida, né? Físico, mental, espiritual, emocional, enfim, né? Energético, vibracional, todos os níveis da nossa vida. Esses ciganos atuam com a cura, todas as curas. Geralmente eles se apresentam assim de uma forma de uma forma menos espalhafatosa, vamos dizer assim. É muito comum eles usarem roupas verdes, tons verdes, e eu tenho ficado muito feliz porque há uns anos atrás, né, uns 20 anos atrás, quando a gente encontrava uma imagem de cigano, né, associados aos ciganos espirituais, ou eram muito coloridas ou eram vermelhas. Né? E hoje a gente tem encontrado representações simbólicas toda verde, toda violeta, né? E esse clã dos ciganos de cura, às vezes eles se apresentam usando roupas verdes, né? Que tem o padrão vibratório da cura, que é o equilíbrio. Então, a gente entende esse equilíbrio pela cor também. Esses ciganos, eles gostam de lenços, de faixas. As roupas são mais sóbrias, mas eles usam nos adereços. E uma característica, um lenço para um cigano é um instrumento de cura. Né? Ali a magia que eles envolvem aquele pano, aquele tecido, aquele lenço, aquele lenço vira um portal energético. Tá? Então, o próprio lenço já é um instrumento de cura.
tá? Então, às vezes, uma cigana, um cigano nos pede um lenço, uma estola, né? Enfim, algum pedaço de tecido, porque ali eles vão trabalhar alguma energia específica, e aquele lenço pode se tornar um portal. Então, isso é muito interessante, tá? Geralmente, eles se apresentam usando outros adereços, chapéus, cajados, né? Então, se você quiser se conectar com esse clã de ciganos de cura, eu sugiro que você faça um cajado, né? Você pode pegar, recolha da natureza, não corte de nenhuma árvore, mas recolha da natureza um pedaço de madeira que você possa tratar, não vai invernizar, não vai colocar nada, né? Precisa ser natural. E ali você vai fazer um cajado e se conecte ali com aquela energia daquele elemento vegetal e peça para os clãs ciganos espirituais de cura que eles venham imantar aquele cajado e que ele sirva para nossa cura, para o nosso equilíbrio, nossa cura mental, emocional, espiritual, enfim, aquilo que você estiver precisando, né? E toda vez que precisar se conectar com essa energia, pode usar este elemento, tá? O quinto clã é o clã dos ciganos da sorte, também muito conhecidos, né? São os ciganos vinculados a todo esse conhecimento oracular, ciganos que trabalham com dados, com baralho, com leitura de mãos, com borra do café, enfim, várias artes oraculares diferentes, tá? Esse clã dos ciganos da sorte eles trabalham muito com essa energia de compreensão de como as coisas acontecem no mundo, né? Então, uma pessoa que tem sorte é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que, dentro da classificação de sorte, é uma pessoa que já tem méritos, né? Já em algum momento da sua jornada evolutiva acumulou méritos para receber aquela sorte do universo, porque não se enganem, né? A sorte é sempre mérito. Ninguém é sortudo por não ter mérito. Ah, Cris, mas eu conheço o fulano de tal que é ruim, que trapaceia, que faz trambicagem e parece que nasceu virado para a lua. Pois essa pessoa, em algum momento da sua jornada evolutiva, já acumulou méritos. Pode nesta encarnação ou neste momento da sua encarnação estar jogando todo esse mérito no lixo, tá? Mas em algum momento essa pessoa possuiu méritos para ter a chamada sorte, né? Esses caminhos liberados, abertos, porque para algumas pessoas a vida é difícil, tudo vem pelo trabalho, né? Eu costumo brincar, Cris, né, pessoalmente, eu não ganho rifa, não adianta, às vezes eu compro rifa para ajudar em benefício de alguém, porque eu já sei que se eu depender daquilo ali, eu não posso contar, não nasci com essa sorte, mas conheço um pouquinho da minha trajetória espiritual, né, de vidas passadas. Eu já tive muita sorte e já joguei no lixo. Então hoje eu venho aí com um caminho de trabalho. Então se eu fizer por onde, eu conquisto. E isso a gente vai aprendendo muito com este clã dos ciganos da sorte. Esse entendimento e essa clareza que sorte não é para todo mundo. Sorte é para quem tem mérito. E a sorte, o mérito para ter sorte sempre vem do trabalho. E é o trabalho de evolução, de aprendizado, de entrega nossa, para a nossa evolução. Então, quando a gente se entrega para este aprendizado, a gente passa a ter sorte. É sintonia, a lei da sintonia, né?
Quando a gente quer desenvolver, eu gosto muito de trabalhar com esse clã dos ciganos da sorte, com pessoas que querem desenvolver os seus talentos mediúnicos, intuitivos, de oraculistas, né? Às vezes, nos cursos de baralho cigano, eu chamo muito pelos clãs dos ciganos da sorte, que não são só ciganas, ciganos também trabalham com oráculos, tá? Essa é uma outra pergunta que seguidamente eu recebo. Ah, mas o meu cigano me pediu baralho. Sim, e tá tudo bem, porque a energia masculina também pode ler oráculos, né? E tá tudo certo, enfim. Então eu gosto muito de trabalhar nos cursos com esse clã, para ajudar as pessoas a abrirem a clarividência, abrirem, né, a sua visão espiritual. Então quem está passando por desenvolvimento mediúnico e tem aí essa atuação forte dos ciganos, o clã dos ciganos da sorte é muito maravilhoso, porque pode trazer ajuda que essa pessoa precisa para aprender a ver o que precisa ser visto. Porque sorte também tem um pouco disso. Quando eu aprendo a ver o que precisa ser visto, a ver os caminhos, a ver as oportunidades, tá? Então, às vezes a gente tem ali oportunidades na nossa vida que tá ali na nossa frente, mas se a gente estiver distraído olhando para o lado, a gente não enxerga e a oportunidade passa. Então, o clã dos ciganos da sorte pode ajudar nisso. Vamos para o sexto clã dos ciganos andarilhos. Eles trabalham nas energias dos caminhos de vida. Esse clã aqui, eles vão trabalhar abrindo, sabe? Direcionando. É quando eu quero abrir os meus caminhos. Às vezes as pessoas trabalham com o clã dos ciganos dourados porque eles trabalham prosperidade. Mas muitas vezes o que nós precisamos antes é abrir caminhos na nossa vida, é enxergar caminhos, né? É ter alternativas, ter possibilidades na nossa vida. Essa é a especialidade dos clãs dos ciganos andarilhos. É um clã também muito bom para a gente trabalhar com as nossas necessidades de ser mais flexível, termos flexibilidade para lidar com mudanças, né? Pessoas que precisam se adaptar às mudanças, que têm mudanças de vida. Para algumas pessoas é muito difícil mudar de emprego, mudar de casa, né? Ah, eu tô querendo sair daqui, mas o meu marido não quer, porque ele gosta daqui, ele já se acostumou aqui, ele tem dificuldade de mudar. O clã dos ciganos andarilhos pode ajudar bastante nessas situações também, tá? Os ciganos andarilhos, eles trabalham muito bem com a palavra, né? Então, os andarilhos, eles transitam por várias culturas diferentes, conversam com pessoas diferentes. Então, eles têm o dom da palavra. Então, para as pessoas também que precisam trabalhar melhor a sua comunicação, profissionais da área comercial, por exemplo, que eu preciso desenvolver a minha fala ali de negociação, profissionais que precisam fazer palestras, que precisam apresentar algum conteúdo, né? Para crianças, adolescentes, às vezes muito tímidos, que não conseguem falar, se expressar bem, o clã dos ciganos andarilhos pode atuar muito bem nessas situações também, tá? Geralmente a apresentação deles são com roupas mais sóbrias, né? Eles se apresentam muito com tonalidades de azul escuro, né? E aí entra, que na aula passada eu falei, olha, nem todos os ciganos se apresentam de forma colorida. Esse aqui é um clã que vai se apresentar assim mais sóbrio, né? Ele precisa transitar por
regiões e culturas e povos muito diferentes entre si. Então, vai ter esse aspecto de mais sobriedade, né? Eles não geralmente não chamam muito a atenção por onde eles passam, tá? E são muito assim persistentes, tenazes, tá? Então, quando tá precisando de perseverança para fazer alguma coisa, chama os ciganos andarilhos, tá bem? Eles trabalham muito com a energia de facas, então ter uma faca e se conectar por uma faca, e a gente consegue uma conexão muito boa com esse clã. E vamos falar do sétimo clã. O sétimo é o clã dos ciganos protetores. Uma das linhas também que a gente usa muito, e eu uso bastante, e quando desde o meu dia a dia, tá? Eu chamo esse clã. Quando eu vou abrir o baralho cigano, por exemplo, esse clã tem que estar presente, porque são os ciganos desse clã que fazem a proteção do espaço físico e astral para que a gente possa abrir o trabalho em segurança, para depois não ter ninguém passando mal, não ter ninguém ficando com carga de energia negativa do consulente, de um obsessor, de algum espírito que venha querer se intrometer na leitura. Esse clã é um clã de ciganos especializados em proteção. Eles têm aqui 3 subdivisões: os ciganos guardiões, os beduínos e os tuaregs, né? E eles são muito conectados com essa energia desértica, essa energia assim, mais distantes da nossa realidade. Eles geralmente são mais concisos, eles falam pouco. Quem tem um mentor cigano deste clã, às vezes leva muito tempo para descobrir o nome, porque eles dão a informação em caso de extrema necessidade. Porque às vezes eu conheci já colegas, né, irmãos de corrente mediúnica, que trabalhavam anos com um cigano sem saber o nome, até que ele teve a informação de que era um cigano deste clã. Muitos deles se apresentam vestido de preto, principalmente os ciganos guardiões, então eles são sóbrios, tipo assim, guarda de segurança mesmo, né? E eles usam preto. Hoje eu vim até de preto para honrar este clã dos ciganos guardiões. Né? Eles fazem a proteção. Essa é a função básica geral. Tá? E são assim ciganos que trabalham muito na energia de força, de determinação, de fazer acontecer, sabe? Quando eu preciso de estrutura de vida, quando eu preciso puxar aquela força lá de dentro para realizar algo que seja importante ou necessário na minha vida. Então esse é um clã para a gente trabalhar, para pegar no tranco mesmo, porque com eles não tem meio termo, ou é ou não é. Então se tem que fazer, vai ser feito, né? Então é uma energia muito poderosa. Então se eu tenho que seguir firme aqui, eles podem trazer essa energia para nós. Né? O clã dos ciganos guardiões tem a função de proteção, guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, em momentos de medo, de temor, chame o clã dos ciganos guardiões, né? Virão seus representantes ajudar, mesmo que não seja, mesmo que o seu mentor, o seu mentor cigano não seja desse clã, virá um espírito guardião cigano de luz para ajudar, né? Não tenha medo, tá? Eles são protetores. E se vestir de preto não tem nada a ver com mal, né? Tem a ver com a neutralidade, a sobriedade, e o preto é uma cor que bloqueia, é bloqueadora. Então, como eles trabalham no astral, e às vezes um astral de densidade baixa, de energias ali muito negativas, a cor preta bloqueia
todo o negativismo que pode atingir o corpo espiritual deles, né? E também, de certa forma, oculta a sua luz interior para que ele possa entrar despercebido em zonas negativas. Tá? Então ele consegue transitar por esses caminhos para fazer o trabalho de proteção dele, tá? A gente pode vincular e conectar com eles a partir das pedras pretas, ônix, a hematita, tá? A gente pode se conectar e chamar a presença desses ciganos espirituais. Clã dos ciganos beduínos, que também está nessa classificação dos ciganos protetores. Os beduínos, eles vão atuar diretamente na nossa vida, tá? Eles geralmente são muito sérios, discretos, e eles atuam muito no sentido de proteção de tudo aquilo que a gente vem trazendo da nossa jornada aí de vida, né? Da verdadeira vida. Essas encarnações, desencarna, encarna, desencarna, tudo aquilo que a gente tem de ilusão acumulada, tudo aquilo que a gente tem preso, tudo aquilo que a gente tem amarrado. O clã dos ciganos beduínos, eles vão atuar diretamente com este nosso sentido interior, tá? Com a proteção do nosso sentido interior. Às vezes a gente usa magia cigana, pede, clama, faz novena, faz oração, e parece que as coisas não se resolvem na nossa vida. E aí a gente clama pelo clã dos ciganos beduínos para que eles nos ajudem a compreender o que tem dentro de mim, na minha mente, do meu coração, que esteja travando e bloqueando uma realização. E aí eles conseguem trabalhar isso, né? E esse é um caminho de proteção e de defesa, tá? Também desses ciganos para conosco. A gente trabalha muito com a energia da granada, uma pedra também. A granada, a gente consegue se conectar muito bem com este clã, tá? Cigano. Geralmente o tom de roupa que ele se apresenta é um marrom, que também é um tom neutro, né? Todos os tons amarronzados. Então, às vezes a gente vê ali um cigano com esses tons amarronzados, nem imagina que é um cigano, né? Vai dizer assim, é um espírito do povo do deserto. E às vezes é um cigano que tá ali, desse clã, tá? E o último aqui, o terceiro clã desse grande clã dos ciganos protetores é o clã dos ciganos Tuareg, são os ciganos do deserto mesmo, né? Esses dificilmente se mostram para nós. Eu não conheço, vou dizer que não tem, mas eu não conheço, nunca vi alguém relatar para mim que tem um mentor cigano desta linha. Porque mesmo que seja, eles geralmente não se mostram, né? Eles não se revelam. Eles são muito discretos, eles falam muito pouco, comunicação é muito direta daquilo que é realmente extremamente necessário, né? Eles têm uma ação muito rápida a qualquer tipo de ataque energético espiritual. Então, toda a energia deles estão concentradas em observar para agir rapidamente quando é necessário, né? Eles são aqueles que ficam só na espreita. Então, vamos ver se tá tudo bem por aqui. É um clã extremamente protetor, muito forte, muito ágil, muito rápido nas suas ações e que a gente pode chamar para nossa vida, para nossa casa, quando a gente principalmente está passando por situações muito difíceis em que a gente precisa muito de proteção e uma proteção silenciosa, que não dê na vista, tá? Então,
às vezes demandas, ataques espirituais, ataques vindo de pessoas encarnadas, maledicências, e situações no trabalho, no ambiente de trabalho, enfim, que eu sei que tem aquelas pessoas difíceis que estão enviando energias negativas para mim. Pode chamar o clã dos ciganos tuaregs para atuar, porque eles vão atuar de uma forma silenciosa e é muito interessante, porque na leitura do baralho cigano, na grande maioria das vezes a gente nem consegue identificar a energia deste clã, porque eles são tão assim, como é que eu posso dizer, eles são tão não é isolados, é discretos. Eles são tão discretos que às vezes a gente nem percebe, né? Energeticamente falando, em sentido, e nem na leitura oracular. Então, aproveitem essa energia, né? Dificilmente eles vão se mostrar para vocês, dificilmente eles vão se fazer serem vistos, né, sentidos. E a clã dos ciganos do amor, por exemplo, a gente sente até um cheiro diferente quando a gente chama e o espírito chega, a gente já sente na hora. O clã dos ciganos dourados, a gente sente uma força, uma grandiosidade que a gente não sabe explicar. Quem não tem clarividência não consegue ver nada, mas sente o padrão vibratório. Com o clã dos ciganos tuaregs, eles são muito discretos. Aí a gente faz às vezes a oração, pede pela proteção, diz, acho que ele nem veio, porque não senti nada. Não vai sentir mesmo, né? Então, trabalhe com a sua fé. Trabalhe com o seu sentido, né, de conexão com esses mentores ciganos. Por isso que a aula passada foi tão importante. Né, do nosso posicionamento. Nosso posicionamento é o que vai dar diretriz para todo o trabalho de conexão que a gente vai fazer com a espiritualidade cigana. Né? Porque existem trabalhadores ciganos, né? São espíritos que trabalham nessas linhas, uns são mais abertos, se fazem serem vistos. Nossa, uma redundância. Mas eles se mostram para nós. Outros não. E aí a gente vai precisar trabalhar com a nossa certeza daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente conhece, e em agradecimento também a esses seres espirituais que nos ajudam. Tá? Acho que falei de todos, falei. Os 7 clãs ciganos espirituais, falei um pouquinho de como se conectar com cada um desses clãs. Quem quiser se conectar com os clãs dos ciganos tuaregues, vai poder trabalhar muito com a energia da turmalina negra, tá? Eles trabalham muito bem com fitas e velas azul escuro, aquele bem... A gente às vezes tem dificuldade de distinguir o azul escuro do preto. Então é aquele azul bem profundo, tá? Vocês podem usar também essas cores, tá bom? Vamos ver quem tá aqui. Tem dúvidas sobre esse assunto? Vamos ver quem chegou. Nossa, tem muita gente aqui que entrou, que saiu, que teve aqui. Eu não vou conseguir falar todo mundo. Alguns me deram oi aqui, oi para quem eu não dei oi. Enfim, a Silvia, a Ritinha, que estrelas como guia, Gabriela, Cristina, o Ricardo, os meus alunos lá de Pelotas, que lindos. A Flávia, olha a Flávia Plantas, é a Flavinha, minha aluna. Mística, olha a Lia, teve aqui a Lia, que linda, a Lia Cristal. A Lia Cristal, ela trabalha com uma energia muito bonita, né? Eu fiz com a Lia uma conversa num programa de rádio que eu apresentei em 2020, e eu fazia o programa Viver Melhor na Rádio X40, e um dia convidei a Lia Cristal para estar conosco. Ela trabalha com a energia cigana, ela foi estudar a cultura cigana encarnada e ela recebeu conhecimentos desses ciganos encarnados. Então, além dos conhecimentos ciganos espirituais, ela foi estudar profundamente, né? E ela me contou, e aí eu conheço um pouquinho porque ela
falou naquela entrevista que ela é uma Shuvani, né? Que é uma... ela tem a responsabilidade de levar os conhecimentos do povo cigano. É muito bonito o trabalho. Quem quiser assistir na íntegra esse bate-papo que a gente fez lá, tem o vídeo no Facebook. Então, no meu Facebook, Cris Coe Terapias Integrais, ficou lá o vídeo com não vou falar entrevista porque não foi entrevista, foi um bate-papo que a gente teve e ela contou tudo isso pra gente e muito mais. Falou do trabalho dela com a energia cigana, também é muito bonito. Vamos ver se teve alguma dúvida. O William, o cigano que eu trabalho, o cigano Walter, ele não fala em portunhol. Eles não precisam falar, né? Esse arquétipo do cigano que fala portunhol, que enrola para falar, nem todos, né? Então, as mentoras ciganas com as quais eu trabalho, nem eu me enrola a língua para falar. E isso era uma coisa que até no início, no contato que eu tive com elas e quando eu comecei a trabalhar com a incorporação e elas se apresentaram, eu fiquei meio com medo, né? Disse, mas cigano não fala enrolado, e elas não falaram. Então, né, não é obrigatório isso. É bem interessante isso. Vamos ver se eu chego aqui. Acho que não tem pergunta nenhuma aqui. Então, ficamos a nossa aula de hoje por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Quem foi chegando agora no finalzinho, depois eu poder assistir integralmente, eu vou deixar o vídeo aqui no IGTV do Insta. Depois eu coloco também no YouTube. Às vezes fica mais fácil para alguém assistir lá. Deixo o convite para vocês virem comigo na quinta-feira, depois de amanhã, para a gente falar de magia cigana. Na quinta-feira eu vou trazer algumas receitinhas, porque o tempinho da nossa live aqui no Insta não dá para ensinar magia cigana, mas eu posso trazer algumas dicas e tem alguns conhecimentos que vocês já podem começar a usar. E vão usar todos esses elementos que nós conhecemos aqui dos clãs ciganos espirituais. Lembrem do e-book de afirmações das virtudes divinas pelo baralho cigano, que tá o link aqui na bio. E quem quiser participar de uma aula gratuita também, que eu vou fazer fechada pelo Zoom no dia 13 de julho. Então, lá no dia 13, a gente vai ter uma aula que vai ser só para falar sobre oráculo, baralho cigano, o que pode, o que não pode, compromisso ético. Então, a gente vai poder aprofundar os temas polêmicos que envolvem o baralho cigano, a leitura oracular, coisas que às vezes fica difícil da gente falar numa live aberta, né? E infelizmente tem muitas pessoas que ainda não compreendem o trabalho espiritual. Então, para evitar qualquer constrangimento de pessoas até que estejam assistindo, eu vou fazer essa aula fechada, tá bem? Grande beijo no coração de cada um de vocês. Espero todos aqui na quinta-feira. Até lá!